Se você já pensou em investir no exterior, você já deve ter pensado especialmente em proteção patrimonial. Então, uma das formas de fazer isso é você investir também em renda fixa. Você não precisa só investir em ações quando você coloca o seu dinheiro no exterior para investir de maneira global. E é por isso que nesse vídeo eu vou explicar para você exatamente o que é renda fixa, todas as variáveis que a renda fixa tem, como que você investe em ETFs de renda fixa nos Estados Unidos, e vou mostrar 3 alternativas de renda fixa para você se você quiser tanto se proteger da inflação, quanto ter uma reserva de valor, quanto ter maior rentabilidade. Então, se você gosta desse conteúdo de investimento global, meu nome é Otávio Paranhos e nesse canal eu falo como você monta uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil, investindo no exterior, especialmente em renda variável. Então já aproveita, dá um like nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo e me segue no Instagram, é otavio.paranhos. Todos os dias eu respondo perguntas por lá, certo? Então vamos direto para o conteúdo. Tem que ficar claro primeiro o que é a renda fixa. As pessoas confundem e por isso elas podem se frustrar. Renda fixa é uma promessa de pagamento futura. Então se você faz um empréstimo para alguém hoje, investindo por exemplo R$100, você espera que essa pessoa no futuro lhe devolva este valor, certo? Pode ser maior ou menor, mas a ideia é que haverá um futuro pagamento, certo? Um desinvestimento. Agora, como que você ganha dinheiro com renda fixa? E ao longo deste período, você obtém cupons, que a gente chama, que na realidade são os juros, você obtém renda através deste empréstimo. Isso é o que acontece, por exemplo, quando você pega um empréstimo imobiliário que todo mês você paga juros ao banco sobre o capital principal que foi emprestado para comprar o seu imóvel, certo? E no caso da renda fixa propriamente dita no mercado financeiro que você pode investir, a gente observa, por exemplo, em títulos públicos que podem ter cupons recorrentes, tá? Então você ganha tanto no juro quanto também na entrega final quando ocorrer o vencimento daquela promessa de pagamento no futuro. Outra forma de você ganhar dinheiro com renda fixa é na parte de ganho de capital. Não é a renda, não são os cupons, mas sim o ganho de capital. O que é isso, Otávio? Imagina que você empresta R$80 hoje e no futuro você recebe R$100. Portanto, houve um ganho de capital de R$20. Não são os juros, é simplesmente por você ter comprado um título, no caso você comprou esta promessa de pagamento, você fez essa promessa de pagamento pagando um valor inferior ao que você vai receber no futuro, portanto você pode ter um ganho de capital. Portanto, existem essas duas fontes de ganho, tanto a renda quanto o ganho de capital. É muito importante diferenciar o valor do título propriamente dito, como se fosse um cheque, certo? Do juro que esta promessa de pagamento vai dar. Você pode perfeitamente ter uma promessa de pagamento que não tem juros, certo? Tem apenas a questão do ganho de capital, você vai pagar menos hoje para receber mais dinheiro amanhã, ou também existem títulos de renda fixa que você vai receber a mesma coisa que você pagou hoje pelo principal, mas ao longo do caminho você vai recebendo renda, você vai recebendo juros, certo? E qual é o problema disso? O problema é que você pode eventualmente perder dinheiro se você eventualmente pagou muito caro por este título de renda fixa e no futuro você vai receber menos dinheiro em termos de desinvestimento quando esse título ele vencer. Você pode me perguntar, nossa, como que isso é possível? Isso é possível pela variação das taxas de juros. Por quê? Porque quando a gente pensa, né, o que é uma promessa de pagamento, o que é uma renda fixa, ela é a promessa de um pagamento fixo no futuro que você já sabe qual é. Supondo aqui neste exemplo que seja R$100, você tem certeza que daqui a um ano você vai receber R$100. Se os juros hoje forem de 10%, qual é o investimento adequado para você pagar hoje para ter um rendimento de 10% e receber R$100 daqui a um ano? O valor correto a ser pago hoje, o investimento, é de R$90,90. Por que, Otávio? Porque se a gente acrescenta 10% em cima disso, a gente chega exatamente no valor de R$100 que foi contratado, que vai ser pago no futuro. Agora, se o juro sobe, por exemplo, se a taxa de juros básica daquele contrato também em um período de um ano sobe para 20%, qual é o valor hoje do seu investimento? O valor hoje do seu investimento precisa ser de R$ 83,30, porque este dinheiro, adicionado aos 20% da taxa de juros,
chegam igualmente nos R$100, que é a promessa de pagamento no final. Portanto, você observa que uma modificação na taxa de juros modifica o valor do seu título hoje, quanto que ele vale no mercado, porque a promessa no futuro é fixa. Então, a gente observa que quando os juros caem, o valor do título hoje, valor a mercado hoje, se você trocar com outra pessoa, se você vender esse título no mercado, você vai ter um título valorizado se os juros baixarem, e o contrário também ocorre, se os juros subirem, você vai ter uma redução do valor do principal do seu título. Veja que aqui eu não estou falando de renda, não estou falando dos juros contratados, eu estou falando apenas do principal. E agora, para explicar como que as taxas de juros, como é que elas afetam os títulos de renda fixa hoje. Primeiro, em relação a prazos curtos, para você entender o que a gente chama de marcação a mercado, supondo sempre um título de renda fixa com um prazo de vencimento de apenas 1 ano, certo? Se a taxa de juros for zero e você tiver uma promessa de pagamento de receber R$100 daqui a 1 ano, sendo a taxa de juros zero, o valor atual do título também é de R$100, porque não há nenhuma taxa de juros. Agora, se a taxa de juros for de 1%, o valor atual do título para receber R$100 daqui a 1 ano é de R$ 99,01. Portanto, tem uma variação negativa de 0,99%. Então, o que acontece se a taxa de juros básica deste contrato subir de 0% para 1%? O seu título terá imediatamente, apenas em um dia, em uma situação, uma redução do seu valor de 0,99%. Se houver uma mudança da taxa de juros, aumentando os juros de 0 para 10%, considerando também este prazo de 1 ano, certo? Para receber R$100, você vai ter uma redução de 9,09% do valor do seu título. Por quê? Porque este valor, a uma taxa de 10% para 1 ano adiante, você terá o rendimento de R$100 prometidos daqui a 1 ano. E quando a gente aumenta o prazo de vencimento, tudo isso aumenta em escala exponencial. Você pode ver que, por exemplo, a taxa de juros aumentando de 0 para 10%, o seu título não se reduz apenas em 9%, mas ele se reduz em 37%. Por quê? Porque o valor correto durante 5 anos, tendo aí juros compostos de 10% ao ano, você teria que pagar hoje um valor de R$62 para, aumentando 10% ao ano, durante 5 anos, chegar aqui no valor prometido de R$100. Sempre lembre que o valor na ponta ele não se modifica, certo? O valor sempre da promessa no final é fixa, portanto o que varia é hoje o valor do título conforme a variação das taxas de juros. Quando a gente pega prazos mais longos, isso é ainda mais marcante. Prazos de vencimento de 10 anos, por exemplo, a gente observa quedas muito bruscas aqui da variação do valor do título hoje, se ocorreu o aumento da taxa de juros, e também acontece a valorização do seu título se as taxas de juros caírem, supondo que você esteja aqui a uma taxa de juros de 5%, conforme eu vou mostrar que isso já aconteceu no passado e ela foi reduzida para aproximadamente hoje 1%, 0%, você na sua mão, você teria um título que valeu de R$61, passou a valer aproximadamente R$100, correto? Uma valorização muito expressiva de praticamente 50% de valorização, dado a queda das taxas de juros, considerando este o prazo de vencimento. E isso acontece muito mais forte conforme você vê em prazos bem maiores, como por exemplo de 20 anos. E só para dar um exemplo concreto para você, peguei aqui um título público brasileiro, que é o IPCA prometido para 2045. Quando a gente vê o preço dele, quanto que você tem que pagar por este título, você vê que ele teve uma valorização muito expressiva aqui de setembro de 2018 até mais ou menos setembro de 2019, certo? Ele quase dobrou de valor aqui de R$700 para R$1.400. Você pode imaginar por quê, conforme eu falei, quando a gente observa a evolução da taxa, a taxa prometida de juros, ela caiu praticamente aqui de 6% para aproximadamente metade disso, 3%. Portanto, o título ele dobrou de valor. Acontece que ETFs, que são os fundos
de investimento que são negociados em bolsa, se eles forem de renda fixa, eles, quando compram um título de renda fixa, eles não permanecem com o título até o vencimento. Então, se um ETF compra um título de 10 anos, ele não fica até zerar o vencimento. Ele vende este título durante uma faixa. Então, por exemplo, um ETF investe aí somente em títulos de 5 a 7 anos do vencimento. Então, ele compra títulos a 7 anos, fica com eles até quando chegarem 5 anos, ele vende, compra novamente de 7. Então, ele fica somente com este tipo de título. Dando um exemplo concreto para você, por exemplo, o ETF IEI, ele investe somente em títulos públicos americanos com prazos de vencimento entre 7 e 3 anos. Então ele compra os de 7, espera até o título chegar próximo ao vencimento e quando chegar a 3 anos do vencimento, o título ele é vendido. Aí você pode me perguntar como que se ganha dinheiro com um ETF de renda fixa, com um título de renda fixa, se você não segura até o vencimento. Eu vou dar um exemplo aqui com títulos de 1 a 3 anos, para você entender bem. Supondo que você tenha aqui uma taxa de juros fixa em 1%, certo? Se a taxa de juros durante todo o período ficar em 1%, se você comprar um título que falta 3 anos para o vencimento, você teria pago aí R$ 97 praticamente por esse título, considerando uma promessa final de pagamento de R$ 100 quando zerar, quando o vencimento do título chegar, certo? Você iria pagar R$ 97. Se você espera 2 anos, você vai ter na sua mão um título com um prazo de vencimento de apenas 1 ano, certo? Você esperou 2 anos. E neste ponto, um título que tem um prazo de vencimento de 1 ano, com uma taxa de juros de 1%, ele vale no mercado R$ 99,01, certo? Portanto, você observa que você teve uma rentabilidade de 2,01% em relação ao seu valor de investimento, pelo fato de você esperar 2 anos, muito próximo aí a uma taxa de juros de 1% ao ano, correto? Agora, se por exemplo, neste período em que você esperou 2 anos, se a taxa de juros aumentou de 1 para 3%, você observa que houve aí uma redução do seu principal, conforme a gente já viu. Então você observa que o valor do título, quando faltar apenas 1 ano, mas com uma taxa de juros maior, com uma taxa de juros de 3%, você observa que o valor atual do título ele é praticamente equivalente ao que você havia pago 2 anos atrás. Portanto, a sua rentabilidade foi praticamente zero por causa do aumento das taxas de juros. Agora, se você teve um aumento ainda maior das taxas de juros, você pode inclusive ter uma rentabilidade negativa. Você pode perder dinheiro se ocorrer o aumento das taxas de juros. Obviamente, o contrário acontece se você teve uma queda das taxas de juros e foi isso que aconteceu com os títulos americanos aí nos últimos 30 anos. A questão então é como escolher um ETF de renda fixa. A primeira coisa que você tem que ver quais são as principais variáveis, quais são elas, a qualidade do emissor, ou seja, se uma pessoa é mais arriscada, se um desempregado pega um empréstimo, ou se um servidor público pega um empréstimo, você vê claramente que o risco de pagamento é diferente e isso muda a taxa de juros e a sua rentabilidade. Da mesma forma, o prazo de vencimento também do título muda as taxas de juros. Por quê? Porque um prazo mais longo você tem mais incerteza sobre o futuro e, portanto, você tem aí um risco maior e, portanto, uma taxa de juros maior. E conforme a gente viu, também tem uma volatilidade bem maior. Mostrando aqui a parte da qualidade do emissor, ou seja, os juros, você observa que existem 3 principais agências no mundo que fazem classificação de risco. Então, a gente tem a Standard & Poor's, a gente tem a Moody's e a Fitch. Estas 3 agências de classificação de risco, elas analisam a situação, a capacidade de pagamento tanto de empresas quanto de governos e dão uma nota de crédito, uma nota que vai determinar quão arriscado é emprestar dinheiro para todas as instituições. O governo federal brasileiro está aqui hoje, no BBB- da S&P. Você vê que ele está nesta parte vermelha e esta região a gente diz que não tem grau de investimento. Grau de investimento é apenas a faixa de maior segurança que você tem, certo? Tudo que está na parte vermelha a gente chama de high yield, né? Ou seja, alta renda, ou seja, alto juro. E tudo que está na parte de grau de investimento é mais seguro e, portanto, tem um juro menor. E para mostrar exatamente isso para você, como que essas taxas elas evoluem ao longo do tempo, você pode observar o quê? Que quando a gente vê as diversas faixas que tem, por exemplo, a CCC, que é uma faixa de alto risco,
Tudo isso aqui é a projeção das taxas de juros em dólares, tá? Então, se você emprestasse dinheiro para empresas e governos que têm classificação de risco muito baixa, CCC, você teria que exigir um juro maior porque o risco é muito maior, e seria esta faixa azul superior. A gente observa que nas crises, em geral, sempre aumenta aqui o risco. Você observa que na crise de 2008, para você emprestar dinheiro para esse tipo de governo ou para esse tipo de empresa, você poderia exigir 36% ao ano em dólares. Obviamente, quando a crise passa, o juro reduz, mas normalmente, para esta faixa de risco, você poderia exigir aproximadamente 10% ao ano em dólares. E você observa que na medida em que você empresta dinheiro para instituições e governos mais seguros, como por exemplo o BB, que já entra na parte de grau de investimento, você tem taxas de juros bem menores, porque o risco é bem menor. A gente observa, por exemplo, ali em 2018, uma taxa de juros para emissores BB estava aproximadamente em 2,3% ao ano em dólares, certo? Então isso aqui para ficar bem claro para você como que a diversificação de emissores, de qualidade de emissores, muda radicalmente a taxa de juros. Outro ponto importante é a questão do prazo de vencimento. Aqui eu dei um exemplo para você dos títulos públicos americanos, certo? Então, prazos mais longos, ou seja, que a gente vê títulos públicos de prazos de 1 mês, 2 meses, até 30 anos, você teria aqui um juro maior se você emprestar por mais tempo. Claro que o valor ele é bem pequeno ainda, certo? Para emprestar para 30 anos para o governo americano, você vai receber apenas 1,5% ao ano e a volatilidade ela é maior. Mas você observa que, por exemplo, em 2018, a taxa de juros ela era maior e foi reduzindo até hoje, está nas mínimas históricas. Mas o que eu quero trazer aqui para você é que taxas de juros que estão mais longas, mais longe do vencimento, oferecem normalmente um juro maior, porque o risco é maior. Mostrando para você agora no gráfico 3 exemplos de ETFs de títulos públicos americanos, ou seja, o emissor é o mesmo, é o governo americano, mas com prazos radicalmente diferentes. O ETF SHY, ele é de apenas de 1 a 3 anos. Portanto, como existe um risco muito menor porque o prazo é mais curto, ele tem muito menos volatilidade e menor rendimento. Quando a gente investe, por exemplo, no IEI, que o prazo é maior, é de 3 a 7 anos, o rendimento é maior e o risco também é maior. E quando a gente investe em um título público de longa duração, como por exemplo o TLT, que é de investimentos acima de 20 anos, certo? Promessas de pagamento acima de 20 anos, ele é muito mais volátil, porque conforme você viu, havendo uma pequena modificação no valor do juro, há uma grande modificação no valor do principal, certo? Por quê? Porque o tempo torna exponencial a diferença de resultado. Então, um resumo sobre ETFs de renda fixa. Eles não permanecem com os títulos até o vencimento, ou seja, eles não travam a rentabilidade, porque como ele fica sempre revendendo os títulos, ele não segura até o final, ele não garante esta rentabilidade, mas você ganha dinheiro pelo decurso do tempo, segurando aqueles títulos conforme eu mostrei. E os ETFs, eles são muito bons porque justamente permitem que você escolha exatamente qual é o risco e o retorno que você quer, qual é o grau de volatilidade, porque você vai escolher exatamente a faixa de prazo de vencimento, da mesma forma que você escolhe o emissor e escolhe as taxas de juros, certo? Em regra, maior o prazo e maior o risco do emissor, maior será o juro e maior será a volatilidade. Então agora eu vou dar o exemplo para você de 3 ETFs de renda fixa nos Estados Unidos, se você quiser uma reserva de valor, se você quiser proteção contra a inflação do dólar e se você quiser também uma maior rentabilidade. Então na realidade a gente vai buscar primeiro um ETF com prazo curto e com um emissor seguro, depois a gente vai procurar um ETF com uma promessa de pagamento que é correlacionada com a inflação do dólar e por fim a gente vai procurar um ETF que tenha um prazo médio e que tenha um emissor que é mais arriscado, porque isso vai fazer aumentar o juro, certo? O primeiro que eu quero mostrar para você é o SHV. Este ETF SHV, ele investe em títulos públicos americanos com prazo de vencimento menor do que 1 ano, portanto ele é de muito curto prazo e portanto ele serve como reserva de valor, mas é importante você
você entender que quando a gente vê a evolução da taxa de juros americana básica, ela reduziu muito desde os anos 80, ficou bastante tempo zerada, voltou a subir aproximadamente até 2,5% em 2018 e agora novamente com a crise caiu para zero. Portanto, a sua expectativa hoje é praticamente zero, correto? Você tem que ter isso muito claro. Quando a gente observa aqui como que foi a evolução da rentabilidade deste fundo ao longo do tempo, você observa exatamente isso. Em todo o período em que a taxa ficou zerada depois da crise de 2008, o fundo praticamente não teve rentabilidade. Ele voltou a subir agora em 2017 e 2018 e agora novamente ele vai ficar estável porque a taxa está novamente em zero. O próximo ETF que eu queria mostrar para você é como que você se protege da inflação e para isso eu quero trazer o ETF SCHP. Este ETF ele é da Schwab e ele investe em títulos públicos americanos cujo capital principal ele é ligado à inflação. Então você empresta hoje $100 para o governo americano e no futuro ele vai lhe dar os $100 corrigidos pela inflação. Mas estes $100 que você emprestou para o governo americano, ele não é exatamente os $100 que você vai pagar. Você vai pagar o valor de mercado que pode ser maior ou menor do que isso. E conforme a gente vai ver agora, ele está maior do que isso, portanto a sua expectativa de retorno é reduzida. Quando a gente observa qual é o portfólio do ETF, ou seja, quais os títulos públicos que o ETF investe, você observa que ele investe em títulos públicos que pagam estes valores aqui de juro acima da inflação. Então são valores realmente muito baixos, porque a taxa de juros americana já está muito baixa. Então você comprou basicamente títulos públicos que prometem pagar 0,25% ao ano acima da inflação, 0,12%, 0,12%, 0,37%, então valores muito baixos. Você basicamente está garantindo que você vai só receber a inflação. Quando a gente observa a evolução da taxa básica de juros americana de 20 anos, certo, com grau de maturação de 20 anos, a gente observa que ela teve uma queda muito grande aqui de 5% em 2005 para 1% hoje, certo? Isso aqui é uma promessa para 20 anos, mas quando a gente observa exatamente o mesmo gráfico, considerando as taxas de juros acima da inflação, ou seja, justamente este título que a gente comprou, você observa que ela já está aqui na esfera negativa, portanto você tem uma expectativa negativa de retorno, aproximadamente negativo de 0,60% ao ano, até o grau de maturação. Portanto, você está comprando um título público com proteção da inflação, mas que pelo fato dele estar caro demais no mercado, ele vai ter um déficit aí de proteção de inflação em aproximadamente 0,60% ao ano, certo? Então tem que ficar bem claro isso. E o último ETF que eu queria mostrar para você, ele é de high yield, certo? Então ele é de empresas com maior grau de risco e que pagam maior juro, é o USHY. Este ETF tem uma taxa de administração de 0,15% ao ano e quando a gente observa mais ou menos qual é a taxa que ele paga ao ano, é aproximadamente 5,5% ao ano e ele é de média duração, portanto ele tem uma expectativa de duração de vencimento média de 4,7 anos até o vencimento dos títulos em que ele investe. Aqui a gente observa os setores das empresas para as quais o fundo está emprestando dinheiro e aqui a gente vê então diversos setores da economia, ele é muito bem diversificado e aqui a qualidade de crédito, conforme você viu, tudo que é high yield, ou seja, tudo que não é grau de investimento, é do BB para baixo. Então aqui você vê que todos os títulos do fundo investem do BB para baixo. Mostrando para você no gráfico como que estes três ETFs se comportam, você vê que o SHV é praticamente uma poupança, é uma linha reta, certo? Porque o vencimento dele é curtíssimo. O ETF USHY, que é de high yield, ou seja, maior risco, ele entrega um juro bem maior, mas ele sofre mais em crises, obviamente, porque a taxa de juros nestas situações de crise tende a aumentar e, portanto, o valor da cota diminui. O ETF SCHP, apesar de ser bem mais seguro porque ele é do governo americano, você observa que ele teve praticamente a mesma rentabilidade desde 2018 aqui, que é onde
o ETF USHY começou, mas historicamente você tem que entender que a boa rentabilidade que ele teve não decorreu dos juros que ele paga porque os juros são muito baixos, mas sim por causa da queda das taxas de juros nos Estados Unidos que fizeram o valor do principal dele aumentar. Você não pode esperar este mesmo aumento do valor, certo? Isso aqui não decorreu de juros. Este bom desempenho decorreu da queda das taxas de juros, ao contrário do ETF USHY, que paga muito mais juros, paga mais de 5% ao ano. Então, este é o conteúdo que eu queria passar para você sobre renda fixa, explicando exatamente como ela funciona e 3 boas alternativas para você investir. Se você gostou desse conteúdo, coloca aqui nos comentários o que você achou. Se você tem alguma dúvida, algum outro conteúdo que você gostaria de ver por aqui, e já aproveita e dá um like no vídeo. Se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!